Olá, meu nome é Isaías, seja muito bem-vindo ao meu canal e nessa aula nós iremos dar continuação para o curso de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Se você estiver acompanhando as nossas aulas, já tivemos aulas anteriores e também resolução de exercícios e vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa telinha aprender mais sobre o raciocínio lógico. Vem comigo! Então, o que é um operador lógico? O operador lógico, eles unem duas ou mais proposições simples, dando origem a novas proposições. Então, os operadores, eles unem duas ou mais proposições, dando origem a outras proposições. Então, o primeiro que nós iremos estudar é a disjunção, ou o conectivo ou. Nós temos um símbolo dele aqui que aparenta um V, e esse conectivo ou. Então, esse conectivo é chamado de ou disjunção. Então, temos aqui P ou Q, ele será falso somente se P e Q forem falsos simultaneamente. Ou seja, o conectivo ou será falso se P e Q, se a proposição P e a proposição Q forem falsas simultaneamente. Ou seja, só existe uma forma do conectivo ou ser falso. É quando P e Q forem ao mesmo tempo falsos. Então, temos um exemplo aqui, nós vamos fazer esse exemplo. P, Marte é um planeta. Q, a Terra é azul. Então, nós temos P ou Q é Marte é um planeta ou a Terra é azul. Então, esse é o conectivo ou. Temos aqui também a tabela verdade do conectivo ou, que é necessária que se aprenda essa tabela verdade para que você consiga solucionar as questões. Então, nós temos aqui o P, temos o Q e temos o P ou Q. Então, nós colocamos verdade, verdade, falso, falso. E no Q, colocamos verdade, falso, verdade, falso. E nós vamos fazer agora a análise de P ou Q. Nós já sabemos, pela definição, que P ou Q só será falso quando ambas, ou seja, quando P e Q forem falsas ao mesmo tempo. Então vamos procurar. Nós vemos aqui nessa última linha aqui, ó, que P e Q é falso. Pronto. Então eu sei que o resultado de P e Q, nesse caso aqui, vai ser F também. Por quê? Porque o conectivo ou só será falso quando P e Q forem falsos. Então, e só temos essa forma de encontrar um resultado falso. Então, os outros resultados todos serão verdadeiros. Se for verdade, vai ser verdade. Se for verdade, falso, vai ser verdade. Ou se for falso e verdade, vai ser verdade. Então, a forma de você entender e memorizar, colocar isso na cabeça, é pensando o seguinte: conectivo ou só será falso quando P e Q for falso. Do contrário, será verdadeiro. Temos uma dica aqui. O conectivo ou tem sentido de inclusão. Muitas vezes chamado de disjunção inclusiva também. Por isso é também chamado de disjunção inclusiva. Temos uma outra dica aqui. O diagrama lógico abaixo representa a proposição composta P ou Q. Então, o P ou Q em diagrama lógico é dada por aqui o conjunto de P, o conjunto de Q, e temos a inserção dos dois. Então, todo esse conjunto aqui faz parte do P ou Q. Temos uma outra. A partir de agora, acostume-se a usar a negação de uma proposição. Negar uma proposição lógica é mudar seu valor lógico, de verdade para falso, ou de falso para verdadeiro, mantendo o sentido da frase. Ou seja, a partir de agora, você tem que ter essa noção de negação de uma proposição. E o que é negar uma proposição? É você trocar o valor verdadeiro, o valor lógico dela. Se ela for verdadeira, ela vai se tornar falsa. Se ela for falsa, ela vai se tornar verdadeira. Normalmente, nós colocamos a palavra não para negar alguma proposição. E se a palavra tiver, e se a proposição já tiver não na sua composição, a gente tira o não. Então temos um exemplo aqui da afirmação. Afirmação: a Terra é azul. Então, para negar que a Terra é azul, a Terra não é azul. Propriedade do conectivo ou. As propriedades do conectivo ou. Então, ela é idempotente. O que significa idempotente? É que se eu tenho P ou Q, na verdade aqui se eu tenho P, tá errado. Se eu tenho P ou P é igual a P.
Se eu tenho P ou P, então é igual a P. Isso significa que tenho... Então, idempotente. O que é uma propriedade idempotente? O que é uma propriedade idempotente? Significa que se eu tenho P ou P, sempre o resultado será o valor de P. Então, se eu tenho P ou P, então sempre o resultado dessa operação será P. Por exemplo, temos aqui P e temos aqui também P. E temos P ou P. Então, P verdadeiro, então aqui também P vai ser verdadeiro. Se eu coloco aqui P falso, aqui também vai ser falso. Então, vamos ver. O ou só será verdade, só será falso quando as duas forem falsas. Então, aqui, se eu tenho esse aqui falso, então P ou P também será falso. E se eu tenho essas duas verdade, aqui vai ser verdade. E o que eu tiro disso? Eu tenho que, se o P for verdade, o resultado vai dar verdade. E se o P for falso, tem que ver que o resultado também vai dar falso. E é isso que essa propriedade diz. Ela diz que o P ou P é igual, vai sempre dar igual a P. Temos a propriedade comutativa. A comutativa significa que P ou Q é igual a Q ou P. Ou seja, se eu inverter a proposição P pelo Q, serão iguais. Se eu inverter a proposição P pela proposição Q e vice-versa, elas não vão alterar o seu valor lógico. Então, o valor lógico delas não se altera quando eu inverto a posição de ambas. E temos aqui a associativa. Fazendo a associação entre a proposição, o resultado será o mesmo, ou seja, terá o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui P ou Q, dentro de parênteses, ou R. Eu posso fazer isso sem prejuízo para o resultado do valor. O resultado, eu posso dizer que é P ou, aí abre parênteses, Q ou R. Então, se eu comutar, então se eu fazer associações entre eles, o valor de ambas as associações serão iguais. Então, se eu colocar a associativa, então se eu faço a associação com uma entre elas, se eu faço a associação entre elas, o valor vai dar igual. Então temos P ou Q ou R. É igual a P ou Q ou R. Ou seja, se eu tiver P ou Q ou R, eu posso colocar tantos parênteses aqui, que vai ser a mesma coisa se eu colocar o parêntese aqui. Então, essa propriedade ela não vai ter o resultado pela associação entre eles. O resultado será o mesmo. Então, vamos continuar. Como cai em prova? Então, propriedade descrita a seguir pela expressão A ou B ou C é igual a ou B ou C. Então, vimos anteriormente que nós temos a associação entre as proposições, elas têm o mesmo valor. E o nome da propriedade é a propriedade associativa. Então, vamos ver aqui. Letra A, lei de Morgan, não é isso. Letra B, propriedade associativa da disjunção, é exatamente isso. Letra B, que é a propriedade associativa, você associar entre elas, terá o mesmo valor. Então, letra B. Na versão original da teoria quantitativa da moeda, se um volume de transações de bens e serviços é constante, mesmo que seja ou não verdade, podemos construir a seguinte afirmação. Para provocar inflação, aumenta-se a velocidade da circulação da moeda ou a quantidade de moedas. Tal afirmação é... Então aqui, é uma negação? Não, porque não tem nenhum sinal de negação. Errado. É uma conjunção inclusiva? Também não, porque não é o e. Nós vimos aqui que é o valor ou, né? É uma disjunção inclusiva, certo? Nossa questão, disjunção inclusiva, que é o ou. É chamada de disjunção, mas também pode ser chamada de disjunção inclusiva. É uma disjunção exclusiva? Não. É uma conjunção? Não. Então, letra C é a nossa questão. Vamos ver aqui mais como que cai em prova. Considere a sentença afirmativa composta por Mário entregou na Câmara de Vereadores o projeto de lei assinado pelo prefeito e vice-prefeito. A sentença equivalente pela propriedade comutativa é... Então, a sentença equivalente pela propriedade comutativa. Ou seja, a propriedade comutativa é aquela em que, se eu troco as posições,
das proposições o valor não se altera. Como tem aqui um conectivo E, se eu tenho conectivo E, então eu tenho prefeito e vice-prefeito. Eu posso ter, e não irá alterar o valor se eu tiver vice-prefeito na frente e prefeito depois. Então vamos procurar. Então, letra A. Mário não entregou na Câmara de Vereadores o projeto de lei assinado pelo prefeito e vice-prefeito? Não. Ele quer uma propriedade comutativa, ou seja, tem que mudar os valores. Tem que ser vice-prefeito primeiro, tem que ser aqui vice e prefeito. Letra B. Mário entregou na Câmara de Vereadores o projeto de lei assinado pelo prefeito ou vice-prefeito? Não, aqui o conectivo que ele usou é E, então fora. Mário entregou à Câmara de Vereadores o projeto de lei assinado pelo vice-prefeito ou prefeito? Não. Não é ou, é E. Aqui é um E. Mário entregou na Câmara de Vereadores o projeto de lei assinado pelo vice-prefeito e prefeito? Em nossa questão. Letra D. Agora vamos ver sobre a disjunção exclusiva. Então, vimos a disjunção inclusiva. Vimos a disjunção inclusiva, que é o conectivo E. E agora nós iremos ver a disjunção exclusiva, que é o conectivo ou. Também simbolizado por um V, só que o V tem uma perninha aqui. Ou. Então, temos aqui P, ou Q. Então, temos aqui o P, ou P, ou Q. Então, está aqui o ou. E o que que esse conectivo traz? Ele diz que ou vai ser uma, ou vai ser outra, mas não as duas. Então, o conectivo, a disjunção exclusiva, o ou, significa dizer que vai ser ou P ou Q, mas não ambas. Então, é o P ou Q, mas não ambas. E o que isso é? O que a gente pode saber sobre a sua tabela verdade? Pelo próprio nome, como diz a disjunção exclusiva, ou seja, vai ser um e o outro não vai ser. Então não vão ser iguais. Ou seja, eles têm que ser diferentes. E é por isso que a tabela verdade dele só vai ser verdadeira, o resultado do ou exclusivo só vai ser verdade quando tiverem valores diferentes. Ou seja, quando for o verdadeiro falso ou falso verdadeiro. Então, o P ou Q será verdadeiro quando possuir valores lógicos contrários. Por quê? Porque é um ou exclusivo. Ele requer exclusividade, não pode ser os dois, pode ser ou um ou outro. Então, quando eu faço assim, ou um ou outro, eu estou tendo a ideia de exclusividade. E para que essa exclusividade seja verdadeira, eu tenho que ter ou verdadeiro ou falso verdadeiro. Eu não posso ter nem os dois falsos, nem os dois verdadeiros. Então, e por isso que ele diz aqui, valores lógicos contrários. Porque quando um é falso, o outro é verdadeiro. Quando o outro é verdadeiro, o primeiro é falso. Então, temos aqui o exemplo. Vitor é inteligente. Gabriel é sábio. Então, vamos lá. Ou Vitor é inteligente, ou Gabriel é sábio. Então, vamos montar a tabela verdade. E pelo enunciado, nós já sabemos que a tabela verdade do ou exclusivo só será verdadeira quando elas tiverem valores diferentes. Por quê? Porque é um ou exclusivo. Então, se ele quer exclusividade, ou vai ser um ou vai ser outro. Não vai ser os dois. É por isso que tem algumas questões que diz ou um ou outro, mas não ambos. Então, vamos ver. Então, temos aqui o P, temos aqui o Q e temos ou P ou Q. Então, para montar a tabela verdade, colocamos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na outra, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora vamos analisar. Então, sabemos que o ou exclusivo só vai ser verdade quando tiverem valores lógicos diferentes. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, temos aqui, nessa segunda linha, temos aqui, valor exclusivo. Então, o resultado é verdadeiro. Nessa outra aqui também temos verdadeiro e falso. Temos dois valores diferentes, então vai ser verdadeiro. Nas outras ocorrências, será falso. Então, só será verdadeiro quando tiverem valores diferentes. Então, estamos aqui na segunda linha e na terceira linha. O restante será falso. Pronto. Então, para você entender um ou exclusivo, não precisa decorar, apenas pense que o ou é exclusivo. Ou será um, ou será o outro, mas não ambos. E o que isso significa? Significa que, para que o ou exclusivo seja verdadeiro, ou vai ser o primeiro vai ser verdade e outro falso, ou o primeiro vai ser falso e o segundo verdadeiro. Ou seja, vai ser um ou outro, mas não ambos. Se for verdadeiro, verdadeiro, é falso. Se for falso, falso, também é falso. Então, por isso que o ou exclusivo só vai ser verdade quando um for verdade, o outro falso. E quando qualquer dos dois, por isso que o ou exclusivo só será verdade quando tiver valores lógicos diferentes. Ou seja, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro.
Então, o ou exclusivo tem um sentido de exclusão. Ou um ou outro, mas não os dois. Temos aqui uma dica. Uma outra forma de identificar o conectivo ou exclusivo é ou A ou B, mas não ambos. Ou A ou B, mas não ambos. Então, temos aqui o diagrama lógico abaixo, que representa a proposição composta ou, o ou exclusivo. Como é que é o diagrama lógico deles? Temos aqui o P, temos aqui o Q. Nós sabemos que ou é um ou é outro, mas não ambos. Ou seja, o que for aqui a interseção entre esses dois está fora, porque o ou exclusivo ou vai ser P ou vai ser Q, mas nunca será os dois ao mesmo tempo. Então, os dois ao mesmo tempo, que é dado pela interseção, está fora. Por isso que aqui está em branco. Temos aqui a propriedade do conectivo ou, o ou exclusivo, que é a comutativa. Você pode trocar PQ, pode ser QP. A associativa também, a mesma coisa que acontece com a disjunção inclusiva, acontece também com o conectivo ou exclusivo. Vamos ver aqui como cai em prova. De acordo com a tabela verdade, a seguir, qual alternativa possui proposição cujo operador lógico representa esse símbolo aqui? Então, ele quer esse símbolo aqui. Então, o que será esse símbolo aqui? Então, vamos analisar a tabela e a gente já mata logo a questão. Então, nós já vimos o ou inclusivo, já vimos o ou exclusivo. Vamos analisar. Primeiro, vamos testar o ou inclusivo, ou a disjunção inclusiva, que é o ou. Sabemos, já vimos nessa aula, que o ou só será falso quando o P e o Q forem falsos. Todas as outras ocorrências serão verdadeiras. Então, vamos ver. Vamos procurar os dois falsos. Falso, falso. Certo? Será falso? Será falso. Está batendo. Agora vamos ver outro. Existe algum valor de falso? Tem um bem aqui, e vai ser verdade, verdade. Só que o ou, a disjunção inclusiva, só é falsa apenas quando for F e F. Nas outras é verdadeira. Então, eu posso garantir que essa tabela não diz respeito à disjunção inclusiva. Vamos agora à disjunção exclusiva, ou exclusivo. Como é que é o ou exclusivo? Já sabemos. Se tiverem valores diferentes, ela será verdadeira. As outras ocorrências serão falsas. Então, vamos procurar os valores diferentes. VF, verdadeiro, certo. FV, verdadeiro, certo. Então, verdade. Nas outras ocorrências, falso. Então, temos aqui o ou exclusivo. Ou. Então, vamos lá. Letra A. Você é formado em matemática ou é licenciado em biologia? Não é tabela do ou. É tabela do ou exclusivo. Fora. Letra B. Você é formado em matemática e licenciado em biologia? Nós já sabemos que é o ou. Então, está fora também. Se você é formado em matemática, então, não é o se então, está fora também. Letra D. Ou você é formado em matemática ou é licenciado em biologia. Essa é a nossa questão, o ou. Letra D. Então, conjunção E, que é o símbolozinho esse, parecendo um chapéu. Então, o E. P e Q só será verdadeiro quando forem ambas verdadeiras. Por exemplo, eu tenho aqui P, corro, Q, nado. P e Q, corro e nado. Então, nós vamos aqui aprender a tabela verdade deles, em que nós já sabemos, pela definição, que o P e o Q só será verdade quando ambas forem verdadeiras. P e Q, verdade, se ambas forem verdadeiras. Do contrário, todas serão falsas. Então, pense, P e Q, A e B, só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Do restante, falso. Vamos lá. Temos aqui o P, temos aqui o Q, temos P e Q. Então, nós colocamos VV, FF. VF, VF, certo. Agora, vamos olhar o resultado, vamos analisar o resultado. Sabemos, definição, que quando é V, V é V, restante é F. Então, só temos uma ocorrência aqui, de V e V. Então, eu sei que o resultado aqui de P e Q vai ser V. O restante pode colocar F. Ou seja, FV, VF da F, FV da F e FF da F. Então, para ficar melhor para o aprendizado, P e Q será V quando ambas forem verdadeiras. O restante será falso. Temos algumas expressões que são equivalentes, são expressões equivalentes à proporção P e Q e que cai muito em provas. Por exemplo, P mais Q. O P mais Q também significa, mesmo que eu dizer P e Q.
Aí fala tanto P como Q é a mesma coisa de dizer P e Q. Aí fala P, apesar de Q, é a mesma coisa também de dizer que P e Q. Então aqui temos temos uma dica aqui. O diagrama abaixo representa a proposição composta P e Q. Nós já sabemos que P e Q só será verdade quando ambas forem verdadeiras. Então é P e Q ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui o P e eu tenho aqui o Q. E temos aqui a interseção 2. Essa interseção aqui é o P e Q. É o que tem em P e que tem em Q ao mesmo tempo. Então essa aqui é o diagrama lógico do P e Q. É o que tem em ambos ao mesmo tempo. Vamos ver como cai em prova? Observe a seguinte proposição composta. Estudo, mas vou em festas. Acerca do conectivo empregado, assinala a alternativa correta. Já falei que algumas formas de dizer o E, eles colocam mas. É a mesma coisa que é a mesma coisa de dizer P e Q. O mas é o mesmo sinônimo do E. Então, vamos ver. Trata-se de uma condicional? Não, errado. É um E. Trata-se de uma disjunção? Não, uma conjunção. Errado. Trata-se de uma bicondicional? Letra C? Errado. Trata-se de uma conjunção? Certo, letra D. Letra E, trata-se de uma disjunção exclusiva? Não. Então, no caso, a letra D. Vamos a essa outra. Conjunções são proposições compostas em que há a sentença. Conjunções são proposições compostas em que há a presença do conectivo e podem ser representadas pelo símbolo E. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Letra A. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q é falso. Não, nós já entendemos a tabela verdade do conectivo E. O conectivo E só será verdadeiro só em uma ocorrência. Ele só será verdadeiro quando P e Q forem ao mesmo tempo verdadeiras. P e Q verdadeiros será verdadeiro. Todas as demais ocorrências, ela será falsa. Então vamos ver. P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então vai ser falsa? Não, errado. P é verdadeiro e Q é falso. Então P e Q é falsa? Correto. Letra B. Vamos prosseguir. P é falsa e Q é falsa. Então P e Q será verdadeiro? Não, vai ser falso. P é falsa. Q é verdadeiro. Então P e Q é verdadeira? Falsa. P e Q só será verdadeira se P e Q forem falsas? Não, errado. Então ficamos letra B como a questão correta. Condicional ou se então. Então temos a condicional, com essa setinha aqui, ou se então também. Então temos aqui P, se P, então Q. Se P, então Q. Só será falsa quando P for verdadeiro e Q for é. Então esse conectivo, ele só terá como resultado o falso se a sequência, a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo. Bebo, o P, o que não dirijo. Então, como é que se constrói o P? Se P, então Q. Se bebo, então não dirijo. Vamos entender a tabela do se então. O se então, conectivo, se P, então Q, ele só vai ser falso. Só existe uma ocorrência para que ele seja falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, vamos fazer, temos o P, temos o Q e temos o se P, então Q. Então, VV, FF, VF, VF. Então, vamos procurar uma ocorrência em que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Então, temos aqui, ó, a primeira é verdadeira e a segunda falsa. Então, só nesse caso que ela é falsa. Nos demais casos, pode colocar a verdade. Pronto. Uma forma e um mnemônico para entender, para poder colocar isso na mente, é dizer, por exemplo, Vera Fischer é feia. Ou muitos dizem, Vera Fischer é falsa. Então, essa é uma forma, um mnemônico que normalmente usamos para poder decorar ou não esquecer desse conectivo do se P, então Q. Ou seja, porque a primeira vai ser verdadeira, a segunda vai ser falsa, terá como resultado um resultado falso. Vamos aqui uma dica. O quantificador universal todo pode ser transformado em uma condicional. Então, a condicional, ou seja, o se P, então Q, ele pode ser transformado em a condicional se P, então Q, ele pode ser transformado no quantificador todo.
Por exemplo, todo A é B. Então, esse todo A e o B, eu posso dizer que é se é A, então é B. Se é A, então é B. E qual é o diagrama? Eu posso aqui o P e o Q. Com o P dentro, o conjunto P dentro do conjunto Q. Lembre-se disso na hora que for resolver as questões. Vamos ver aqui como cai em prova. Considere verdadeira a afirmação. Todos os amigos de Ana são policiais militares. Conclui-se corretamente dessa informação que... Então, o que eles vão concluir? Vamos analisar a letra A. Se Marcos é policial militar, então ele é amigo de Ana. Nós já sabemos que a proporção se P, então Q, ela pode ser transformada em um diagrama lógico. Então, nós podemos dizer o seguinte. Então, nós podemos dizer que todos os amigos de Ana são policiais militares. Então, se é A, então é policial militar. Se é amigo de Ana, então é policial militar. Então, vamos ver. Se Marcos é policial militar, então ele é amigo de Ana. Então, se ele é policial militar, ele é amigo de Ana? Não necessariamente. Se realmente Marcos estiver aqui, se Marcos estiver bem aqui, ele é policial militar e é amigo de Ana. Mas se Marcos estiver aqui, ele é policial militar, mas não é amigo de Ana. Então, analisando pelo gráfico, ele dizer a letra A, se Marcos é policial militar, ele é amigo de Ana? Não. O contrário seria verdadeiro. Agora, se é amigo de Ana, ele seria policial militar. Mas dizer que se ele é policial militar e é amigo de Ana, tá falso, tá fora. Por quê? Porque ele poderia estar aqui. É policial militar, só que aqui ele não é amigo de Ana. Certo? Vamos pular. Letra B. Se Marcos é policial militar, então ele não é amigo de Ana. Pode ser que sim. Se ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, também a letra B está fora. Se Marcos não é policial militar, então ele não é amigo de Ana. Então, se Marcos não é policial militar, então ele deve estar por aqui. Então, ele não é amigo de Ana. Correto. É esse aqui mesmo. Se ele não é policial militar, está aqui. Com certeza não é amigo de Ana. Letra D. Se Marcos não é amigo de Ana, então ele não é policial militar. Pode ser, ele pode ser policial militar e mesmo assim não ser amigo de Ana. Então, a letra D é a nossa resposta. Então, a letra C é a nossa resposta. Considere falsidade, ou seja, falsidade é a seguinte afirmação. Se Carlos é advogado, então Amanda é juíza. Se Carlos é advogado, então Amanda é juíza. Com base nas informações apresentadas, é verdade que... Então, ele quer que seja falsa a informação. Então, ele quer que seja falsa a afirmação. Ora, para que o conectivo, se P, então Q, seja falso, qual é a sequência? É que P seja verdadeiro e Q seja falso. Então, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda seja falsa. Então, vamos ver. Carlos é advogado? Correto. Amanda não é juíza. Vamos aqui a um assunto. Condição necessária e suficiente. Normalmente se pergunta sobre isso em algumas questões. Então, eu tenho aqui se P, então Q. Então, se P, então Q. Em que? O primeiro é o antecedente, é o P, e o Q é o chamado de consequente. Então, P é condição suficiente e Q é condição necessária. Então, o primeiro, P, é condição suficiente e o segundo é condição necessária. Então, vamos ver aqui. Se Bruna é maranhense, então ela é brasileira. Bruna ser maranhense é condição suficiente, porque vem em primeiro lugar, suficiente para ela ser brasileira. Bruna ser brasileira é condição necessária para ser maranhense. Vamos uma dica aqui, ó. O mnemônico, para não esquecer da sequência correta, é usar o sol como referência. Então, usar o sol como referência. Sol em inglês é sun, em que o S é suficiente e o N é necessária. Sun de suficiente, o N de necessário. Então, a sequência é: o primeiro é suficiente, o segundo é necessário. Agora, imagine uma seta. Agora, imagine uma seta da condicional sendo queimada pelo sol. Parece uma coisa boba, mas funciona. Então, essa seta aqui sendo queimada pelo sol, significando o quê?
a condicional se P, então Q. Em que P é condição suficiente e Q é condição necessária. Então, é uma forma de entendermos a condição suficiente e necessária. Cuidado! Só ocorre condição necessária e suficiente com a condicional e a bicondicional. Vamos ver aqui como cai em prova. Supondo que P seja um conjunto dos nascidos no território brasileiro, que o conjunto dos que têm nacionalidade brasileira, e ômega, o conjunto universo, assinale a alternativa que apresenta o diagrama lógico associado à frase: é suficiente nascer em território brasileiro para ter nacionalidade brasileira. É suficiente nascer em território brasileiro para ter nacionalidade brasileira. Aqui, é suficiente nascer em território brasileiro para ter nacionalidade brasileira. Então, qual é o conjunto P? Conjunto de nascidos no Brasil. Então, temos P. P. Então, P aqui, ó, nascidos no Brasil. E o Q? Nacionalidade brasileira. Então, nacionalidade brasileira. Então, nós sabemos que o P, que são nascidos do Brasil, temos o Q, que é o conjunto que tem nacionalidade brasileira. Então, temos aqui o conjunto dos nascidos em território brasileiro. E o conjunto dos que têm nacionalidade brasileira. Então, todos que nascem no território brasileiro têm nacionalidade brasileira. Então, é suficiente aqui, ó, é suficiente, o que é suficiente é o que vem em primeiro lugar, é o que está dentro do conjunto, é suficiente nascer em território brasileiro, que é o quê? P, para ter nacionalidade brasileira, que, então, se é suficiente, é aqui, ó, é P, se então, Q, onde aqui é o suficiente, que é o necessário. Então, é suficiente nascer em território brasileiro, P, para ter nacionalidade brasileira, Q. Então, se P, então Q. É a mesma coisa de P dentro de Q. P, conjunto P dentro do conjunto Q. Então, letra C. Ok, para o momento, somente isso. E depois teremos novas aulas. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Então, até a próxima. Valeu!